Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que pessoas sofrem? As pessoas, elas acreditam que sofrem por um karma, por erros de outras pessoas, mas o que elas não sabem é sobre essas verdades que Deus diz. Por que é mesmo que as pessoas sofrem? Tem pessoas que dizem, a gente sofre pelas nossas escolhas. E por que é que você faz escolhas erradas? Tudo isso a Bíblia explica para você. Pessoas, quanto mais as pessoas, elas são pessoas materialistas, são pessoas que têm a visão para o mundo, para as coisas materiais, mais superficiais elas vão se tornando. E por isso elas não sabem o porquê do sofrimento. Em Eclesiastes 1,15, Deus diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que lhe falta não se pode calcular. Por que é que Deus diz isso para você? O que lhe falta, como você pode calcular? Se falta, Deus diz, não se pode calcular aquilo que lhe falta. Você pode buscar. Então, se lhe falta um conhecimento, você tem que buscar um conhecimento para entender dentro de você por que é que pessoas boas, elas sofrem. Então, existe a deslocação do seu inconsciente e a condensação. E é sobre isso que eu quero explicar para você entender por que é que nós fazemos escolhas erradas e terminamos sofrendo. E isso acontece na vida do adulto já por conta da criação dos nossos pais. E a Bíblia é quem ensina isso para você. Mas aí a gente vai crescendo e vai se tornando superficial, vai lidando, vai aprendendo que nos falta alguma coisa. Então a gente corre atrás daquilo que nos falta. Estudar, trabalhar, ganhar. E aí a gente não entende por que é que continua nos faltando. Continua faltando. E por que é que eu tenho escolhas erradas? Então, no seu inconsciente é que está a deslocação e a condensação dos seus sentimentos. Daquilo que tem pessoas que não sabem nem o que ela comeu ontem. Se você parar para analisar, você tem que pensar o que você comeu ontem. O que você fez ontem? Exige um tempo para que a gente reflita, né? Então é sobre isso que Deus explica, que o homem não consegue calcular aquilo que lhe falta e eles vivem buscando no externo algo que ele tem que buscar dentro dele. E o que é que tem dentro dele? Quem vive no automático, ele não sabe o que tem dentro dele. Então, no seu inconsciente é que está todos os seus problemas. E é no seu inconsciente que está a deslocação do problema. Você tem que tentar encontrar o problema dentro do inconsciente para deslocar, para você entender por que é que você vive ganhando e perdendo. Isso é o que Deus ensina. Então, na deslocação do seu inconsciente, que é esse trabalho que a psicanálise faz tanto, o que é que tem no meu inconsciente? O que é que as pessoas guardam no inconsciente? E por que é que elas fazem escolhas erradas? No seu inconsciente, condensação, um leite condensado é por quê? Porque está grosso. O leite engrossou, ele virou uma calda. Dessa mesma forma, é no nosso inconsciente. Condensou sentimentos ruins lá atrás e é por isso que o ser humano ele não entende nem as suas escolhas
e nem por que é que ele sofre. E eu vou tentar explicar a você por que é que isso acontece. No seu inconsciente, no inconsciente do homem, a única coisa que fica lá guardada desde a nossa infância, que os psicólogos, os psiquiatras, eles tentam arrancar quando você paga um pacote, eles tentam descobrir o que é que traz o sofrimento. Por que é que você tem escolhas erradas? Porque no inconsciente é que está guardado todo o seu passado, todo o seu problema, de mal geracional e tudo. Tá tudo lá dentro do inconsciente. Então, dentro do inconsciente do homem tá melancolia, sentimentos de vazio, projeção negativos no outro. Você projeta no outro aquilo que está dentro de você. E é por isso que a gente fica sofrendo e fica se achando que está sendo injustiçado. Porque está no inconsciente muita coisa e a gente não sabe. Ambivalência no inconsciente, raiva internalizada ao ego. Você tem uma raiva dentro do seu ego, das suas próprias escolhas, e o homem vai ficando depressivo com as coisas que ele vai observando com a idade. O que aconteceu? Por que eu estou vivendo assim? Impulsos destrutivos, fantasias de autopunição, porque cada vez que a gente vai quebrando a cara, vai perdendo, vai sofrendo alguma consequência, a gente vai tentando fugir nos vícios dessa punição, porque a gente não consegue lidar conosco, ou tá trabalhando, ou tá correndo atrás de alguns vícios. É por isso que o homem ou tem vícios ou tem virtudes. Então ele não consegue lidar com o seu eu, corre para os vícios. Angústias e fragmentações, falha narcisista, falha narcísica, ameaças, tudo isso está no seu inconsciente, que você foi acarretando na sua infância. Quando os pais brigam, quando os pais xingam, aquele lar que é desordenado, que tem muita confusão, tudo isso a gente guardou no inconsciente e a gente não sabe. E aí o que aconteceu com a gente? Condensou. Virou uma condensação. Tipo, engrossou coisas ruins e por isso nós fazemos escolhas erradas. Através da nossa convivência, na nossa casa, é que a gente fazemos escolhas erradas. Naquela ansiedade de ser feliz. Principalmente quem vem de pais que são separados. De lares que você viu bastante conflitos entre seu pai e sua mãe. Crianças que foram abandonadas pelos pais porque os pais eram sempre muito materialistas. Eles viviam ou trabalhando ou correndo de si mesmo nos vícios, nas amizades. E aí os filhos foram criados como Deus criou batata. Eu cresci ouvindo isso. Que filhos que é criado como se Deus criasse batata. Para onde ramar aquele ramo ali, aquela raiz vai, quando você é criado sem pais, que não soube lhe criar, né? Não é só porque você foi abandonado pelos pais. Não existe só um tipo de abandono, existe vários tipos de abandono e são isso que os pais não entendem e cometem os mesmos erros na vida dos filhos. Porque ele diz fazer diferente e termina fazendo a mesma coisa que os pais fizeram. Principalmente quando os pais são muito materialistas. E eles vivem, ou você vem de uma família com muita briga, ou você vem de uma família que a mãe lhe criou só, ela teve
e lhe criar sozinha, ou você, de alguma forma, você teve uma carência no seu passado. E por isso você fez escolhas erradas em uma busca de ser feliz, buscando se agarrar em alguma pessoa para ser feliz. E por isso é que a gente não entende a nossa vida. Então Deus explica. Quer dizer, nesse versículo, em Eclesiastes 1,15, Deus diz: aquilo que é torto não se pode endireitar. Quer dizer, nós nascemos já torto, porque nós trazemos erros hereditários dos pais. Então, quem vem de um lar que viu briga, que viu desunião familiar, ou que os pais deram mais valor às coisas materiais, lhe supriram de coisas materiais, mas não soube lhe preencher de atenção, de carinho e de amor, os filhos cresceram carentes. Isso é o que acontece na vida das pessoas que vêm de um lar disfuncional. Então eles tentam, a gente, tenta se agarrar buscando a felicidade em alguém. E aí, quando você se depara, a pessoa não era aquela pessoa que você imaginou, você idealizou naquela pessoa, E aí você acredita que a culpa é daquela pessoa, que você sofre porque você ou não ama, ou não se bate bem, ou o outro mente, trai, faz alguma coisa. Mas desde que a pessoa já acarretou aquele problema, aquelas escolhas da gente, de uma carência familiar. Tanto faz se uma criança ela é agredida pelos pais com palavras, com abandonos ou com excesso, que os pais só sabem suprir aquela criança de coisas materiais para não sentir que abandonou a criança. Então eles vivem por eles. O ego deles é tão grande que eles vivem correndo atrás de trabalhar, correndo atrás de ser feliz, correndo atrás de se suprir, e de qualquer forma todo excesso é uma falta. E aí o filho na carência, quando o filho é carente, ele vai buscar no externo aquilo que falta nele. Ele cresce carente, então ele cresce já ansioso, querendo ser feliz, querendo crescer para viver coisas que ele não está vivendo, porque os pais criaram como Deus criou batata. Isso é o efeito das pessoas que se criaram e viram, vamos dizer, que tem tudo e ao mesmo tempo ela não tem nada. É assim que a gente se sente quando cresce e tem as coisas, mas aquele vazio tomou conta. Então, provavelmente, uma pessoa dessa, ela vai precisar, ela tem a necessidade de buscar a felicidade no externo. Então, ela vai se agarrar ou em vícios, ou em aparentemente pessoas que a pessoa acreditou que aquela pessoa era uma pessoa boa e podia lhe fazer feliz. E aí, com o decorrer da convivência, é que você vai vendo que as pessoas não era aquilo que você queria, Mentia, enganava, traía, cada um só muda o problema. Mas todo mundo que vem de um lar disfuncional, que a mãe criou só, a mãe teve que criar, teve que ser o pai e a mãe. Então, pelo excesso de trabalho, a mãe ou está trabalhando ou está querendo desaliviar. E aí o filho vai sendo criado apenas com as coisas materiais. E o filho vai se criando na carência. E quando ele cresce, ele precisa se agarrar em amigos, precisa se agarrar em pessoas e termina tendo escolhas erradas e não sendo feliz no amor. É isso que acontece com pessoas que crescem em um lar disfuncional.
Tem pessoas que acreditam que esses problemas só acontecem em famílias que os pais se separaram. Né? Uma vez eu ouvi um comentário de uma amiga minha, de uma colega, que ela disse que Satanás só entrava na vida das pessoas, dos filhos, quando se separava. E ela faz um diagnóstico, pelo conhecimento dela, me trouxe o meu conhecimento, né? Pessoas que não se separaram, eles acreditam que as pessoas que se separam é que os filhos, eles precisam se agarrar de qualquer forma. Mas o que ela não sabe, e o que muita gente não sabe, é que não é bem isso. Os pais também que não se separaram, mas não soube suprir o filho com atenção, carinho e amor, vai acontecer a mesma coisa. Os filhos vai se agarrar em amigos, vai querer sempre estar com a mente ocupada, vai querer ser feliz na rua, no externo, e vai se agarrar com pessoas que ou ele vai sofrer, porque a gente pessoas não se unem por um acaso. Deus só une propósitos. Então, quando a gente é vazio por dentro, a gente vive buscando a felicidade no externo e vai encontrar pessoas do mesmo jeito, querendo ser feliz de qualquer forma e acreditando que a felicidade está naquela pessoa. Eu vou encontrar ser feliz aqui. Eu já vi vários casos de pessoas, né, de homens principalmente, só acontece muito com homem, que se relaciona com uma mulher e quando a mulher não quer mais, ele se agarra em outra mulher só para não sofrer. Só para não sofrer. E aí aquela mulher que ele se agarrou vai viver sofrendo na mão dele, ou ele vai viver sofrendo porque viu que não era amor, que ele se agarrou naquela pessoa só para não ficar sozinho, na carência do abandono de outra pessoa. Isso tudo vem de problemas geracionais, de problemas acarretados ainda na infância, porque os pais eram muito materialistas e supriram os filhos só de coisas materiais. E eles viveram tanto na carência que eles acreditam precisar de alguém para suprir a sua carência e termina fazendo escolhas erradas. Então, tudo isso é acarretado entre casais que vivem brigando, que vivem desunidos dentro de casa, ou de famílias que o pai abandonou e o filho teve que ser criado só com a mãe, e a mãe teve que suprir tudo e ela não conseguiu suprir tudo. Né? Ninguém consegue suprir tudo. Então ficou esse vácuo, esse vazio. Claro que não é em toda a casa, mas a maioria do sofrimento do ser humano, ele vem gerado nessas escolhas. Da gente acreditar que está fazendo escolhas boas, mas na verdade a nossa agonia, a nossa ansiedade de acreditar de uma forma e termina sempre com essas mesmas condensação. Que isso condensou dentro do homem, no seu inconsciente, de famílias que não souberam suprir os filhos de uma carência emocional, e eles só vão se dar conta já quando está adulto que são depressivos, que são infelizes. Então ele acredita mesmo não ter tido sorte. E não é isso que Deus diz. Então nesse versículo Deus quer dizer o quê? O homem não consegue buscar sozinho dentro dele aquilo que ele não tem. Ele precisa buscar ajuda. Ele precisa buscar um conhecimento, porque como ele vai calcular aquilo que ele não tem? E é por isso que as pessoas ficam se justificando, porque ela não tem como encontrar algo que não tem dentro dela. Se isso foi um problema acarretado dentro de casa, com uma família disfuncional,
ou com uma mãe que tentou suprir tudo na vida daquela pessoa, daquela criatura. Dá carinho, dá amor, dá as coisas materiais, suprir em tudo. E quer dizer, o filho foi criado lá, no telefone, abandonado, se agarrando nos amigos, se agarrando de qualquer forma tentando ser feliz, e fizeram escolhas erradas. Por quê? Quem ele escolheu estava com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então, se você vai buscar no externo aquilo que lhe falta, você vai encontrar outra pessoa com o mesmo objetivo. Pessoa carente, querendo ser feliz de qualquer forma e acreditando que vai ser feliz assim. Isso é a maioria do sofrimento de escolhas do ser humano. Então você tem que estudar por que é que eu tenho escolhas erradas. Por que é que eu não tenho sorte? O que é que me falta? Então é isso que Deus quer que o homem faça, que o homem encontre. Porque ele diz que aquilo que lhe falta, você tem que buscar. E o homem fica sem entender o que é isso que Deus está falando. Então quer dizer, uma coisa que já veio torta, já veio da infância, eu tenho que consertar. E como é que eu conserto? Buscando algo que eu não tenho, que é um conhecimento que me foi preenchido lá atrás. Quer dizer, então no meu preenchimento, lá na minha infância, eu tenho que deslocar de dentro de mim uma coisa que foi condensada. A minha carência condensou todos esses sintomas. E é por isso que o homem não consegue olhar para ele e encontrar, porque ele precisa mesmo de uma rotina de orar, de crer em Deus da forma certa, para poder Deus ir mostrando a essa pessoa, né, que lhe faltava um conhecimento que ela não tinha. Então, mesmo quando as pessoas elas largam um relacionamento e vai buscar em outro relacionamento, ela vai sofrer com outro relacionamento. Porque o problema não está no externo, está no interno. Então, se a mulher sofria porque o homem traía, vai arrumar outro que vai trair. Se a mulher sofria com um homem que era alcoólatra, vai arrumar outro homem que pode até não beber, mas ele vai ter outro defeito que ela vai ver que levou à mesma situação. E isso é o que a gente não entende. Por quê? Por que eu tenho que aceitar um estilo de vida que eu tenho que sofrer para poder ter um relacionamento? É por isso que tem tantas pessoas sozinhas. Eu ficava tentando analisar, de ver tanta gente só no mundo. Tantas pessoas nos barzinhos, tanta pessoa no forró, tantas pessoas buscando um amor, buscando pessoas, mas quando começava a se relacionar, via que não era nada daquilo. Quer dizer, falta um conhecimento, um tratamento espiritual para poder Deus apresentar alguém. Então, por conta própria, o homem vai fazer escolhas erradas e vai ver que o problema dele não está no externo, está dentro dele. Então, tem muita gente que até não separa, né? Decide, porque é uma decisão, o casamento é uma decisão, né? Mas vive aquela vida de aparência, aceitando viver com aquela pessoa ou traindo, que eu vi muitos casais, um traindo o outro, sem amor, né? Mas com aquela decisão de não querer separar. E quem vive traindo, vive ganhando e perdendo, vive numa vida de aparência, vive infeliz. Então, quer dizer, tudo acarreta a mesma situação. Todas as escolhas erradas, independente das escolhas, se não sarar o nosso inconsciente, as nossas emoções, é onde está todo o problema no externo. E é por isso que em Eclesiastes Deus diz isso. Nasceu torto, aquilo que nasce torto,
pau que nasce torto, morre torto. Eu sempre ouvi esse ditado. E a pessoa também sempre dizia, as pessoas, né? Que espinho quando tem de furar, ele fura de pequeno. Quer dizer, a criança já mostra na infância quem vai ser no adulto. E as pessoas não observam esse tipo de coisa. Então ela só acredita mesmo quando tá vendo. E aí ela acredita que o problema é fulano, troca. Mas já é um problema hereditário. E é isso que Deus ensina. E as pessoas sofrem por falta desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento daquilo que você não teve lá atrás. Então as pessoas se tornam tanto materialista, muito no externo e se tornando naquela ausência, naquele vazio e vai culpando o parceiro. Que a minha mulher não me supre, a minha mulher não me faz feliz. Aceita ficar casado, mas a pessoa fica condenando, como se a culpa fosse do outro. E na verdade é uma falta de conhecimento que as pessoas elas não têm, que acarretou lá dos pais, né? Os pais que são materialistas, eles dizem ter dado tudo aos filhos. E os filhos se criando, minha avó dizia que muitos filhos se criavam como Deus criou batata. Aí o povo diz que deu tudo, tudo material. E aí os erros vão se repetir, de pais para filhos. É isso que o manual de vida ensina pra gente, tá certo? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.